falamos sobre Gaspar da Gama, agora vamos falar de um outro judeu, que ele é até bem conhecido de vocês, né? Fernando de Noronha, tá bom? Gaspar da Gama, ele veio para o Brasil em 1500, tá ok? Fernando de Noronha, ele já vai entrar no cenário no ano 1502, 2 anos depois da descoberta do Brasil. Eu comento aí, né? Os portugueses estavam desinteressados no desenvolvimento do Brasil, pois não haviam encontrado grande riqueza, que eles esperavam encontrar logo ouro ou prata, né? Só que a princípio eles não encontraram, eles só vão encontrar ouro depois, mais no interior do Brasil, Minas Gerais, São Paulo, né? E até Mato Grosso. Quando eu tive em Cuiabá a trabalho, eles contaram lá que teve caso de pessoas tropeçarem uma rua de barro, tropeçar e ver, depois era uma pepita de ouro. Diz que a igreja católica de lá, de Cuiabá, tinha tanto ouro que foram fazer uma reforma na igreja, os trabalhadores não podiam entrar nem sair com nada. A igreja ficou cercada de policiais pela quantidade de ouro que existe na igreja católica, né? Então, os portugueses não encontraram riquezas. O comentário prossegue. Um judeu chamado Fernando de Noronha, que havia aceitado a imposição da coroa portuguesa para se converter ao catolicismo, fez uma proposta à coroa. Ele arrendaria a nova terra por 3 anos, com os seguintes compromissos em relação à nova terra e à coroa portuguesa: enviar 6 navios anualmente, ou seja, começar a fazer um movimento de pessoas e procurar explorar a terra de alguma maneira. Segundo, explorar, desbravar e cultivar cada ano uma nova região de 300 léguas. Construir nessas regiões fortalezas e guarnecê-las durante o prazo do contrato. Destinar à coroa, no 2º ano do arrendamento, a 6ª parte das rendas auferidas com os produtos da terra, e no 3º ano, a 4ª parte das mesmas. O contrato foi aprovado e renovado até o ano de 1515. Né? Olha só que interessante, irmãos. Né? Então você veja também a condição financeira desse judeu. Okay? Os judeus que não perderam seus bens porque aceitaram o batismo católico, não, são esses que estão viajando aqui, né? Eles viajam autorizados pelo rei porque eles aceitaram o batismo católico. Gaspar da Gama, nós vemos, que aceitou, passou a se chamar Gaspar da Gama porque ele recebeu o nome do católico que o batizou à força, né? Vasco da Gama. Ok? O comentário prossegue. Em maio de 1503, partiram os primeiros navios rumo ao Brasil. Em 24 de junho do mesmo ano, chegaram a uma ilha desconhecida que recebeu o nome de Fernando de Noronha, né? Em homenagem ao navegador. Essa ilha, que até hoje chamada Fernando de Noronha, foi exatamente onde chegou o navegador, ou seja, já vendo 3 anos depois que a Terra foi descoberta. Nós sabemos que nesse período a França, principalmente, ela está questionando, porque a Igreja Católica, com esses 2 reis católicos que obedeciam tudo, que expulsaram os judeus, a Igreja Católica ela fez o seguinte: esse novo continente que descobrimos, nós vamos dividir em 2 terras, metade vai ser para a Espanha, metade para Portugal. A França vai dizer, quem fez isso? Não, tanto que ela invadiu a Guanabara, invadiu uma região da América Central que até hoje é chamada de Guiana Francesa, né? Tá bom? Os espanhóis fizeram acordo com eles e entregaram aquela parte da terra para eles, porque os espanhóis tinham muita terra, estavam perdendo para a Inglaterra, a parte do norte, né? Onde hoje está Estados Unidos e Canadá, ficou nas mãos da Inglaterra. Mas a princípio o Papa, num acordo que já havia naqueles acordos horríveis com os reis portugueses, para matar os judeus, irmãos. Né? Quando eu falo para vocês que o catolicismo não é uma religião normal, não é uma religião simples, ela é algo pesado, tá bom?
Por isso que o local, a sede dela, é dedicado à divindade romana chamada Vaticanus. Vocês podem pesquisar a origem de Vaticano, qual é? É um deus romano chamado Vaticanus. A Igreja Católica ela é uma mistura daquela religião pagã com o cristianismo. E surgiu essa igreja que ela tem ódio dos judeus, tem ódio dos anabatistas. Não tem chance dessa igreja ser uma representante das palavras de Jesus. Ok? Então, Fernando de Noronha passou por essa situação, ok? Aceitou, manteve a sua riqueza, agora está conseguindo investir. Bom, os judeus que podiam vir, eles começarão a fugir, né? Porque lá em Portugal, lá na Espanha, além deles serem obrigados a se batizar, tá bom? Eles eram chamados de cristãos novos. E alguns, mesmo não praticando a religião judaica, eram chamados de marranos, ou seja, de porcos. Então era melhor para eles fugirem para uma terra nova, onde aqui não teriam pessoas perseguindo ele. E a princípio não terá, tanto que nós temos história de judeu até se casando com católico no Brasil. Discriminando, porque dizendo que metade do sangue do filho dele seria impuro, era o que os católicos falavam, né? Mas o número de judeus que virá para o Brasil é muito grande, porque o homem que arrendou o Brasil de Portugal, ele era um judeu. E é claro que ele queria ajudar os seus irmãos a saírem daquela terra de discriminação, né? O comentário prossegue. Com Fernando de Noronha vieram muitos judeus que haviam se convertido ao catolicismo, mas se sentiam ameaçados em Portugal. Estima-se que cada 3 portugueses que chegavam ao Brasil, um era judeu. Então, por isso que alguns consideram, ainda hoje, alguns falam em 1 para 3, em cada 3 brasileiros, um é judeu, né? Ou então em cada 4 brasileiros, um é judeu, porque depois vieram pessoas de outras regiões, mas no princípio a média era essa. Em cada 3 portugueses que chegavam ao Brasil, um era judeu, que estava como cristão novo, vamos chamar como católico novo, tá bom? E nesse período, o que vai acontecer? Eles vão ocupar o comércio do Brasil. O comércio do pau-brasil vai ser dominado por Barzilai por conta disso. O comércio do Brasil, até 1515, fica nas mãos dos judeus. Depois nós veremos que a situação vai mudar, mas por muito tempo eles se destacam. Então, a parte administrativa do Brasil, a parte econômica, inclusive a exploração de cana-de-açúcar, a exploração do pau-brasil, até a exploração de escravos, ok? Vai ficar nas mãos de quem? Vai ficar nas mãos desses judeus.